voltando, né? Parou, né? O vídeo parou ali, né? Mas a professora já estava terminando a história, tá? Então a professora estava lendo lá, né? Sobre a imagem a seguir, né? Então, lá na página 71, né? Nós estávamos. A imagem a seguir é uma obra de arte encomendada pelo Museu Paulista em 1922, para comemorar o centenário da independência do Brasil, ocorrido em 1822. Então lá está aquela obra de arte, né? A pintora lá, feito pelo pintor lá, né? O Oscar Pereira da Silva. Então ali era o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. E foi feita em 1922. Então essa tela foi feita para comemorar um centenário, né, da independência do Brasil, 100 anos da independência do Brasil, a independência foi ocorrida em 1822, né? Aí em 1922 foi feita essa obra de arte aí, para comemorar, né, os 100 anos, né, o centenário da independência do Brasil. Então tá lá. Você consegue identificar o evento histórico que está representado na pintura? O que evento histórico que está ali, né? Então, é o desembarque, né? Ali em cima está falando. O desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500, né? Foi quando eles chegaram, né? E na descoberta do Brasil, né? Então, ali eles chegaram. Você pode ver que os índios estão ali em posição de guerra, né? Parece que estão em conflito ali. E ali está chegando os portugueses. Então, isso ali é uma tela, né? Que foi feito, mas no 1922, né? Não é uma fotografia feita no dia, né? Que eles chegaram ao Brasil. Quais são os grupos retratados na imagem? O que você sabe sobre eles? São os indígenas, né? Aqueles que estão em terra firmes, né? Os portugueses estão chegando na embarcação e aqueles que estão em terras firmes são os indígenas. A situação retratada ocorreu em 1500, mas a pintura foi feita em 1922. Reflita com os colegas. O artista conseguiu retratar exatamente o que aconteceu no local? Baseado na história, né? Baseado no que ele ouviu da história, ele fez a tela, né? Mas pode ser não sei exatamente daquele jeito, mas é baseado, né? É uma tela, vamos dizer, baseada na história real, né? Da chegada dos portugueses ao Brasil. Então é isso, tá? A aula de história ficou até a página 71, tá? Nós começamos lá na página, né? Na unidade 3, na página 64. Aí tem uma atividade lá na página 67, duas atividades lá só, tá? E paramos na página 71, tá? Aí na próxima aula a prof continua a contar a história, né? Então tá. Então agora nós vamos para a aula de matemática, tá? Agora é a nossa aula de matemática. A prof deixou umas tarefas, né, da outra vez. Vamos corrigir bem rapidinho, né, essa tarefa para ficar pronta. Então, na página 116, né, começa as atividades. Desafio olímpico. Aí, então, lá está um gráfico, né, das consultas que foram feitas nos meses, né, durante o ano.
O número de consultas mensais realizadas em 2006 foram postos de saúde está representado no gráfico abaixo. Em quantos meses foram realizados mais de 1.200 consultas? Aí quantos meses que foi? 5, 6, 7, 8 ou 9 meses foram feitas mais de 1.200 consultas. Então, você vai olhar aqui no gráfico, tá? Então, como que você fez? Aqui está o 1.200, ó. Aqui está o 1.200, bem aqui, ó. Aí você vai ver o gráfico, aquela coisa, gráfico, tabelinha preta lá, você vai ver, aqui ultrapassa a 1.200. Quantas lá ultrapassa 1.200? Então, conta lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a resposta certa é a letra D, 8, né? Então, foram realizadas 8 consultas acima de 1.200, né? Então, a resposta certa lá é 8. Aí tem lá, fazendo uma pesquisa estatística, quanto ao assunto é leitura. É comum que haja diferentes preferências para conhecer a opinião dos alunos do terceiro ano. A professora Lúcia, na aula de língua portuguesa, resolveu fazer uma pesquisa. Observe as etapas dessa pesquisa. Primeiro, a professora distribuiu o seguinte questionário para cada um de seus alunos. De qual dessas histórias você gosta mais, né? Aí está lá o Pequeno Príncipe, a Lebre e a Tartaruga, Pinóquio, Alice no País das Maravilhas e o Patinho Feio. Em seguida, ela coletou os dados e anotou os resultados da sua turma. Aí ela anotou, né, com risquinho, né? Então, ela fez os risquinhos lá, né? E anotou a quantidade de alunos que gostavam de cada história, né? Então, quando ela montava um quadradinho lá, era 4 alunos. Aí fazia um risquinho no meio, 5, né? E assim ela foi fazendo. Agora é a sua vez. Responda as questões sobre o que é a pesquisa realizada pela professora. Sobre o que é a pesquisa realizada pela professora? Então, né, trata-se de umas pesquisas sobre a preferência de história dos alunos do terceiro ano, da professora Lúcia. Então, a pesquisa, né, se trata sobre a preferência de história dos alunos do terceiro ano da professora Lúcia, tá? Assim é a resposta. Os alunos que participaram da pesquisa pertencem a qual ano escolar? Já fala, né? A resposta lá de cima já fala, né? Os alunos pertencem ao terceiro ano do ensino fundamental, né? Lá atrás também tem, né? Quando a professora começa a pesquisa lá fala que é alunos do terceiro ano. Tabela de frequência. Após coletar os dados, a professora Lúcia fez a seguinte tabela de frequência. Observe. História preferida dos alunos do terceiro ano. Histórias, O Pequeno Príncipe, 11. A Lebre e a Tartaruga, 8. Pinóquio, 2. Alice no País das Maravilhas, 4. O Patinho Feio, 5. Ao todo deu 30 histórias, né? O que é a frequência? Então, nós já falamos na outra aula, né? Número que indica a quantidade de vezes que uma informação aparece. Observe a tabela e responde as questões. Qual é a frequência da história A Lebre e a Tartaruga? Frequência é 8, né? A Lebre e a Tartaruga lá foram 8 alunos que escolheram, né? Então, é 8. Qual história apresentou a menor frequência nessa pesquisa?
Qual historinha que foi menos votada ali, que menos alunos escolheram? A do Pinóquio, né? Que foi só 2. Então, é a do Pinóquio. Quantos alunos da turma participaram da pesquisa? 30 alunos, né? Porque somando ao todas lá, né? Um escolheu 11, um escolheu 8, o outro 2, o outro 4, o outro 5. Então, somando todo, deu 30, né? Então, 30 alunos. Então, a resposta estava aqui, né? Tudo dentro dessa tabelinha, né? Você encontrou a resposta. Gráfico da barra horizontais. A professora Lúcia também construiu um gráfico mostrando o resultado da pesquisa. Veja. Então, aí está o gráfico, né? Então, agora responda as questões observando apenas o gráfico. Qual é a história preferida dos alunos do 3º ano? O Pequeno Príncipe, porque, ó, você olhou lá no gráfico? Olha o gráfico do Pequeno Príncipe até onde ele vai aqui, ó. É o gráfico maior, né? Vem até aqui no número 11. Então, quanto maior o gráfico, maior a quantidade de alunos que, né? Maior essa tabela aqui, maior a quantidade de alunos que, então, a resposta é o Pequeno Príncipe. Quantos alunos escolheram Alice no País das Maravilhas? 4 alunos, né? Ó, essa verdinha aqui, ó. Veio até aqui, ó. Se você abaixar aqui, dá o número 4. 4 alunos. Quantos alunos escolheram o Patinho Feio? Olha. É a segunda maior, né? A primeira é o Pequeno Príncipe e o Patinho Feio. O patinho... Ah, não, a lebre e a tartaruga é a maior. O Patinho Feio foi 5, tá? 5 alunos escolheram o Patinho Feio. Então, era só até aí, né? As questões, era tudo sobre as histórias, né? Primeiro você teve que responder sobre a primeira pesquisa que ela fez lá, né? Que ela usou os pauzinhos lá, né? Daí lá ela fez uma tabela e depois ela montou o gráfico, né? Aí você respondeu. Então você já consegue ver o que é um gráfico, né? Já consegue ler um gráfico. Tá? Então, professor, vai ter mais uma atividade, né? Vou deixar mais uma atividade aqui para vocês, tá bom? Aí lá na página 120. Conclusão a partir de uma pesquisa. Após realizar pesquisas, a professora Lúcia escreveu um texto sobre o resultado. Ajude-a completando as lacunas. Pesquisa realizada com... Aí você vai responder lá. Aluno do 3º ano revelou que a história preferida dessa turma é um total de... Alunos escolheram essa história. Tranquilo também, tá? Você vai procurar lá, ó. Tá? Tudo você vai continuar, você ainda vai procurar lá no gráfico. Você gosta de ler? Por que essa prática é importante? Certezas e incertezas. Você já estudou as situações que podemos classificar como certeza e certas e incertas? Vamos relembrar quais palavras podemos utilizar para fazer essa classificação. Leia e responda as questões. Lucas e João estão brincando com um bingo diferente. Neste jogo são sorteadas letras em vez de números. Para jogar, eles colocaram em um saco 26 fichas com letras. Veja,
Então lá eles usaram as fichas e as letras, né? Que é o abecedário todo lá, né? Então lá eles usaram o abecedário todo, né? O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Em seguida, Lucas sorteou 6 fichas com letras. As fichas que foram sorteadas não foram colocadas de volta no saco. Então, você pode ver que as vogais estão em azul, né? As vogais estão em azul e as consoantes em verdes. Sabendo que as fichas azuis apresentam vogais e as verdes apresentam as consoantes, analise cada situação abaixo, classificando-as conforme as expressões. Então tá lá, 1, com certeza, 2, muito provável, 3, pouco provável, 4, improvável, 5, impossível. Então, com certeza, é certo que ocorrerá, né? Muito provável é fácil que acontecerá, mas não é certeza. Pouco provável pode até ocorrer, né? Podem não, mas não é fácil. Improvável, difícil de ocorrer, mas não é impossível. Impossível não ocorrerá de maneira alguma. Então é isso que quer dizer essas palavrinhas lá, né? Com certeza, muito provável, pouco provável, impossível, improvável, impossível, né? Então quer dizer, é isso, né? A primeira ficha sorteada conter uma vogal. Aí você vai utilizar que número lá de cima? O número 1 que diz com certeza, o número 2 que diz muito provável, o 3 que diz pouco provável, ou o 4 que diz improvável, ou o 5 impossível. A primeira ficha sorteada conter uma vogal. O que você acha que é? Então você vai colocar o número que você acha, né? Se você acha que com certeza vai colocar o número 1, se você acha que é pouco provável, você vai colocar o número 3. Uma das fichas sorteadas conter uma consoante. Qual que é a possibilidade de uma ficha daquelas conter uma consoante? Aí você vai, né? Se for com certeza, você vai colocar o número 1 lá no quadrinho, né? Aí se você achar que é impossível, você vai colocar o número 5 e assim por diante. A primeira ficha sorteada conter uma consoante é do mesmo modo. Uma das letras sorteadas vai ser vogal e estar em uma ficha verde. Qual a possibilidade? De novo, você vai usar os números lá, né? De com certeza, muito provável, impossível. Sortear a ficha com as letras A, B, C, D e E, F, nessa ordem. Tem essa possibilidade? Aí você vai usar, né? Se você acha que não, você vai usar a 5, né? Impossível. Agora, se você acha que é improvável, né? Ou não tem certeza, pode ser que sim, pode ser que não, você vai usar o 4. E assim por diante, tá? Resultados possíveis. Um grupo de amigos está se divertindo com o jogo da roleta, veja. No jogo, sorteia-se um tema. E é necessário que cada participante fale uma palavra dentro desse tema, com a letra inicial sorteada na roleta. Por exemplo, o tema é animal. Gira-se a roleta e é sorteada a letra C. Então, cada participante tem que falar o nome de um animal que começa com a letra C sem repetir. Aí, com isso, você vai responder aqui, na página 122. Agora, responde as questões. Ao girar a roleta, quais letras podem ser sorteadas? Então, você vai agora responder sobre. A resposta está toda aqui nessa roleta, tá?
Se a casa sorteada for amarela, quais letras podem ser obtidas? Se a casa sorteada for azul, quais letras podem ser obtidas? Quantas casas são amarelas e quantas casas são azuis? Você vai contar lá, tá? Quantas são amarelas e quantas são azuis. É provável sair uma vogal em uma casa azul? Quer dizer, você vai olhar lá. Tem alguma casa azul que tem vogal? Em qual casa é mais provável parar na amarela ou na azul? Então, é toda a mesma quantidade, né? É o mesmo tanto de amarelo, o mesmo tanto de azul. Então, aí você vai ver o que você, né, responde. Então, hoje é só, tá? Então, até a página 122. A professora corrigiu até a 119, né? Sobre os gráficos lá. E deu mais umas atividades, né? Essa atividade da página começa na página 121 e na página 122, tá? Essas atividades para vocês fazerem, tá bom? Então, essa é a nossa aula de matemática, tá? De hoje. História e matemática, tá bom? Então, um bom dia, boa aula, fiquem com Deus e até amanhã, tá bom?